Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal Tear Chique. Hoje eu venho trazer para vocês mais uma gola infinita de 2 voltas. Essa daqui, ó, ela tem 2 cores e a gente dividiu as cores, ó, em 4 partes, tá vendo, ó? A gente tem aqui o marrom, o colorido, depois o marrom e o colorido novamente, ó. Então, ela tá dividida aqui, ó, em 4 cores. Em quatro partes, né, na qual a gente dividiu as cores para ficar diferente, tá? Então, essa gola, ela foi toda tecida no ponto malha. Então, a gente vai estar aprendendo a fazer essa gola hoje aqui no canal. Então, antes de iniciarmos o nosso vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, deixa os comentários aí se você está gostando do vídeo ou se tem alguma dúvida também, deixa aí nos comentários que eu vou respondendo para vocês. Mas não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like de vocês, que é muito importante, tá bom? Então, vamos lá confeccionar a nossa peça. Bom, para confeccionarmos o nosso trabalho de hoje, eu vou estar utilizando 2 novelos de cores diferentes, tá? Esse novelo, ele tem o Tex, deixa eu ver aqui, 750 e tem 133 metros cada um, tá bom? Aí vocês podem estar utilizando o novelo que vocês desejarem, também na cor que vocês desejarem. É importante que seja 2 novelos de cores diferentes, porque a gente vai fazer uma gola bicolor, tá? De 2 cores. Então, é importante que sejam 2 novelos de cores diferentes, tá? Vou utilizar também esse tear paralelo de pinos. Ele tem uma cala de 3 centímetros, então, do pino de cima ao pino de baixo, eu tenho 3 centímetros de distância. E dos pinos aqui, ó, de forma lateral, eu tenho 1 centímetro. Então, esse tear, ele é compatível com o tear de pregos. É só você adaptar a cala para 3 centímetros ou para a cala que você desejar, tá bom? Então, esse daqui, ele tem 19 pinos, eu vou utilizar apenas 18. Vou utilizar também a minha agulha para montar os pontos iniciais. Vou precisar do meu gancho para tecer os pontos, da agulha e também da tesoura e também da agulha para finalizar o meu trabalho, né? Fazer a costura final, certo? Então, esses serão os materiais e os equipamentos necessários para confeccionar a nossa peça de hoje. Então, ó, eu vou iniciar o meu trabalho com o fio colorido, tá bom? Então, eu vou pegar aqui, vou fazer um nó corrediço. E vou colocar aqui nesse pino lateral, tá? Feito isso, eu vou começar, ó, a dar voltinhas em todos os pinos, de cima e de baixo. Vou fazendo assim, ó, um oitinho, tá? Esse ponto é o ponto oitinho. A gente utiliza ele para iniciar também os nossos trabalhos, tá? Então, eu dei a volta aqui, ó, em 18 pinos. E agora, vamos fazer as nossas montagens. Então, vamos lá. Vou vir aqui, ó, com a minha agulha de crochê. Vou passar ela debaixo de 2 fios, vou puxar a minha argolinha. Vou passar debaixo de mais 2 fios, buscar mais uma argolinha e passar uma argolinha dentro da outra, tá? E vou fazendo isso, ó, busco a minha argolinha, passo uma dentro da outra. Passo debaixo de 2 fios, busco a minha argolinha e passo uma dentro da outra. Eu vou fazendo isso até chegar lá no final, no pino número 1, né? Até eu retornar ao meu pino número 1. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo 2 videoaulas onde eu ensino a fazer a montagem com e sem a agulha de crochê. E aí, vocês fazem da forma que vocês acharem mais fácil para vocês, tá bom?
Então, a gente vai fazendo isso, ó, fazendo as argolinhas, passando uma dentro da outra, até chegar lá no pino número 1. Cheguei aqui, ó, passo debaixo de 2 fios, busco a minha argolinha, passo uma dentro da outra, tiro esse fio daqui do meu ponto lateral, passo dentro da argolinha. Feito isso, eu dou aqui, ó, o meu nozinho para o meu trabalho inicial ficar preso, certo? Dessa forma, eu já montei aqui os meus pontos iniciais, já posso iniciar o meu trabalho. Bom, agora que já estamos com os pontos iniciais montados, a gente vai começar a tecer o nosso trabalho no ponto malha, tá? O ponto malha, ele é muito simples. Você simplesmente vai pegar, ó, e vai tecer todos os pinos, ó. Você vai pegar todos os pinos de cima e de baixo, sem pular nenhum, tá? Muitas pessoas confundem esse ponto com o ponto pérola, tá? O ponto pérola é ponto em cima de ponto. Então, quando a gente faz ponto em cima de ponto, a gente ou só inicia tecendo o de cima ou o de baixo, dependendo de onde está saindo o nosso fio. Nesse caso, não, a gente vai tecer todos os pinos de cima e de baixo, e não fica ponto em cima de ponto. No ponto pérola fica ponto em cima de ponto, no ponto malha não fica ponto em cima de ponto, tá? Vou mostrar pra vocês. Então, aqui, ó, eu peguei todos os pinos, ó, todos. Não pulei nenhum. E agora, eu vou tecer. Vou tecer os pontinhos das carreiras de cima. E vou tecer também das carreiras de baixo. Tá vendo, ó? Tem ponto em todos os pinos, ó. Certo? Fizemos aí a nossa primeira carreira. Agora, a gente vai para a segunda carreira. No ponto pérola, a gente tá saindo de baixo, então a gente pega o de cima, né, e já passa pro de lado. Porque daí fica ponto em cima de ponto, tá vendo aqui, ó? Fica ponto em cima de ponto, ó. Certo? Mas esse não é o ponto pérola. Esse é o ponto malha. Então, o ponto malha, você vai pegar todos os pontinhos, ó, e não fica em cima. Tá vendo? Esses pontos, eles estão caindo para este lado. Agora, ele vai cair para este lado. Então, o ponto fica assim. Quando é o ponto pérola, fica em cima certinho, tá bom? Então, o simples fato de eu pegar todos os pinos faz com que o meu ponto não fique em cima do outro, ó. Ele fica como se fosse um xizinho. Tá vendo aqui, ó? Não fica ponto em cima de ponto, tá? Essa é a diferença do ponto pérola para o ponto malha. As pessoas confundem bastante, né? Por isso que eu tô fazendo esses vídeos com essas golas, com os nomes dos pontos, para que vocês possam saber a diferença, né? Aí, vocês vão anotando no caderninho de vocês, né? Para vocês saberem direitinho. Então, fizemos aí a nossa segunda carreira no ponto malha. Vou fazer mais uma vez com vocês, ó. Então, eu venho aqui, pego de cima,
Pego o de baixo também, ó. Pego todos. Não pulo nenhum. E o meu ponto não fica ponto em cima de ponto. E aí, depois eu vou tecendo. Vou passando os meus pontinhos de baixo para cima, nas carreiras de cima e depois nos pinos das carreiras de baixo também. E aí, o meu trabalho, ó, começa a sair aqui embaixo. Ainda não dá pra ver muito, ó. Certo? E a gente vai seguindo nesta sequência até fazer a quantidade de carreiras necessárias para a primeira parte da gola. Porque essa gola, ela tem 4 partes. A primeira parte eu teço nesse fio colorido, certo? A segunda parte eu vou tecer nesse fio marrom. Aí, depois a terceira, eu volto a tecer nessa cor colorida. E a quarta, eu finalizo com essa cor marrom. Então, são 4 partes que vão ficar com cores diferentes, tá? Então, agora, eu vou tecer aqui pra vocês essa primeira parte. E quando eu finalizar, eu volto pra mostrar pra vocês quantos que deu de centímetros e quantas carreiras também a gente vai fazer nessa primeira parte, tá bom? Bom, eu já fiz aqui, ó, 35 centímetros. Tá vendo, ó? 35 centímetros, tá? Nessa cor. Deu praticamente aqui umas 50 carreiras, tá? Agora, a quantidade de carreiras vai depender do fio que você estiver usando. Se o fio for mais grosso, você vai atingir o centímetro de 35, né? 35 centímetros em menos carreiras. Se o fio for mais fino, você vai precisar de mais carreiras para atingir 35 centímetros. Aqui no meu caso, com esse fio, eu fiz 50 carreiras, tá? Agora, então, eu vou trocar o fio. Então, eu vou cortar, ó. Vou cortar aqui o fio, não precisa cortar muito grande, não. E aí, eu vou pegar aqui, ó, o fio marrom. Vou fazer um nozinho assim, ó, nó corrediço aqui. Vou colocar, como o meu trabalho tá saindo do pino de baixo, eu vou colocar no de cima, tá? Coloco assim no de cima. Aí, eu pego esse fiozinho aqui, ó, e amarro nele, tá vendo, ó? Eu já amarro ele aqui. Ó, feito isso, o meu trabalho já tá com um fio diferente. Já não vou mais usar este fio por enquanto. Eu vou separar ele aqui e vou utilizar por hora só o fio marrom, tá? Então, eu já tenho ele aqui, ó, no pino de cima. Vou pegar esses daqui e vou esconder ele aqui no meio, ó, aqui dentro, tá? E como ele já tá pegando em cima, o que que eu vou fazer? Deixa eu esconder um pouquinho aqui, ó. Trazer aqui pra dentro. Esse também eu trago pra dentro. Então, como eu já tô com o meu ponto em cima, eu vou vir aqui embaixo, ó, e vou começar pegando todos os pinos. Igualzinho eu já estava fazendo. Certo, ó? E aí, eu já estou trocando
a cor do fio do meu trabalho. Aí, eu teço as carreiras normalmente, como eu já venho fazendo, as carreiras dos pinos de cima e depois as de baixo. Assim, eu já troquei a cor do meu trabalho. Super fácil, né? Bom, agora eu vou voltar, ó. Pego de cima, pego embaixo também, né? Vou pegando todos os pinos. Eu achei que essas duas cores vão ficar muito bonitas, juntas, né? Então, é uma opção para quem tem aí 2 novelos, né? E quer fazer um cachecol diferente. Então, essas duas cores eu acho que vai ficar muito bonito. Mas vocês podem utilizar as cores que vocês desejarem, tá? Então, eu já fiz aqui, ó, 2 carreiras no marrom, tá? E agora, eu vou fazer novamente mais 35 centímetros na cor marrom, tá? A hora que eu alcançar os 35 centímetros, eu vou voltar com esta cor. Praticamente vai dar todinho ela, vai dar mais 35 centímetros. E a hora que eu finalizar, eu volto com a cor marrom para finalizar todo o trabalho e tirar do tear com vocês, tá bom? Bom, pessoal, já finalizei aqui a gola, ó. Então, ficou assim, ó. Ficou essa parte de uma cor só, uma parte colorida, mais uma parte de uma cor só e o final colorido. Agora, o que que a gente vai fazer? Deu o total de 1,40 m, tá? O que que a gente vai fazer agora? Eu vou tirar o trabalho do tear e a gente vai, ó, costurar, tá bom? Pra fazer a nossa gola. Então, ó, como que a gente tira do tear? Da forma que a gente costuma normalmente. Vamos lá. Então, ó, o meu trabalho, ele acabou desse lado, tá vendo? O meu fio, sobrou só esse pouquinho de fio. Eu utilizei todinho o fio colorido e esse fiozinho aqui, ó, sobrou esse restinho aqui pra eu costurar. Então, agora, ó, eu vou tirar o meu trabalho do tear. Então, o meu fio acabou deste lado, eu vou começar a tirar deste lado que não tem o fiozinho. Então, ó, eu vou pegar aqui os meus pontinhos de cima, vou passar para baixo e vou tecer, tá vendo, ó? Pego do pino de cima, passo para baixo e teço. Você pode fazer também o contrário, passar de baixo para cima, que dá na mesma, tá? Daí, você faz da forma que vocês acharem melhor. Então, você vai fazendo isso, passando, ó, os pontinhos dos pinos das carreiras de cima para os pinos da carreira de baixo e vai tecendo. Nossos pontos ficarão apenas em uma carreira, né? Porque aqui ele está, ó, em 2 carreiras, aqui e aqui. Ele vai ficar em uma só. Nesse caso, vai ficar só na carreira de baixo, porque eu estou passando os meus pontos de cima para baixo, certo? Então, vamos lá, fazer aqui com vocês. E se você ainda não é inscrito no canal, não se esqueça, se inscreva no canal, que é muito importante. Deixa o seu like no vídeo para eu saber que você gostou, né? Deixa aí os seus comentários, dúvidas que eu vou tirando para vocês. Aqui, cheguei no meu último
passo também pra baixo e teço. Aqui, ó. Passo aqui no pino de baixo e teço. Eita. Pronto. Agora ficou tudo de um lado só. O que que eu faço agora? Esse é meu último pino. Pego o meu pino anterior, passo para o último, teço, pego o pino do meu último e passo para o vazio. Pego o meu penúltimo, passo para o último, teço e passo para o vazio. Pego o meu último, meu penúltimo, passo para o último, teço, pego o último, passo para o vazio. Pego o penúltimo, passo para o último, teço e passo para o vazio. E assim o meu trabalho vai saindo, ó, do tear, tá? Essa forma de tirar é muito fácil e é ideal para quem não gosta, né, de usar ou não tem muita habilidade para usar a agulha de crochê. Então, você acaba utilizando o próprio ganchinho, né? Então, ó, vocês vão fazendo isso até chegar aqui no pino número 1, no finalzinho, tá bom? Cheguei aqui, ó, nos 2 pinos que ficaram faltando, passo para o último, teço. E aí, esse fio que sobrou, que a gente cortou, que a gente deixou pra costurar, a gente passa aqui, ó, na frente do pino, tece e puxa ele, ó. E aí, o nosso trabalho já saiu todinho do tear. Tá vendo, ó? Já ficou certinho. E agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai costurar. Então, eu vou dobrar aqui, ó, a minha gola no meio. Aqui, ó, vou costurar essas 2 partes agora com vocês. Aí, vou pegar aqui o meu fio, ó, a pontinha do meu fio. Vou passar aqui na minha agulha, ó. Essa agulha aqui, ela é mais fininha. Eu vou utilizar ela mesmo, tá? Essa aqui é a agulha de tapeceiro. Vocês podem utilizar aquela agulha de plástico também, tá? Então, ó, já passei aqui. E a gente vai costurar da seguinte forma, ó. Aqui a gente tem, ó, os pontinhos que a gente costurou. A gente finalizou, tá vendo? Que tem um monte de pontinho, ó. Um ponto aqui, outro ponto aqui, outro ponto aqui. Tá vendo, ó? Outro ponto aqui, outro aqui. Certo? E do outro lado, que foi onde a gente iniciou, tem umas bolotinhas, ó. Tá vendo aqui? Uma bolotinha aqui, uma outra bolotinha aqui, uma outra aqui, outra aqui. Certo? Então, a gente vai costurar esses pontos nessas bolotinhas. Ok? Então, vamos lá. Então, o meu fio tá deste lado, eu já venho neste lado aqui, ó. Pego uma bolinha desse lado, ó. Passo nela. Venho aqui e pego um pontinho meia, ó. Primeirinho aqui, ó. Bem o primeirinho, que é esse aqui. Aqui, ó. Aí, eu venho do outro lado, pego uma outra bolinha, ó. E venho aqui, pego um pontinho, certo? Ó, aí eu já posso vir aqui e pegar outra bolinha. Pego um pontinho aqui e pego uma bolinha. Tá vendo, ó?
Pego um pontinho, pego uma bolinha desse lado. Pego um pontinho aqui e pego uma bolinha desse lado. Tá vendo, ó? E aí, você vai puxando aqui, ó. O trabalho, ele vai fechando, ó. Essa forma, eu acho que fica muito mais bonito o trabalho, ó. Tá vendo aqui? Tá vendo, ó? Ele fica muito mais bonito na frente e atrás também, ó. Essa costura, ela é muito melhor de fazer. Tá vendo? Então, você vem aqui, pega um pontinho meia desse lado, vem aqui e pega, ó, uma bolinha desse lado. Um pontinho meia aqui em cima e uma bolinha desse lado. Certo, pessoal? E vai seguindo até completar todinha a costura, tá? Eu vou dar continuidade e eu já volto com vocês. Bom, já finalizei aqui, ó, todinha a costura. Olha como que ficou bonito. Ficou muito mais bonito do que as outras que a gente costuma fazer, né? Ó, atrás também, como que ficou. Gostei muito de costurar desta forma. Tá vendo, ó? Então, agora, a gente pega e finaliza. A gente vem aqui, ó. Traz o fio aqui, de preferência, né, onde tá a cor dela, né, a cor dele, que é o marrom. E a gente vai fazer um nozinho no marrom. Vendo, ó? E mais um nozinho só pra finalizar. E prontinho. Olha como ficou bonita essa costura. Vendo, ó? Então, finalizamos aí o nosso trabalho. Olha que legal como ficou a nossa gola, ó. Tá vendo? Ficou de duas cores de um lado e duas cores do outro lado. Deixa eu erguer aqui a minha câmera um pouquinho, ó, pra vocês verem melhor. E aí, a gente pega e escolhe aqui, ó, um jeito de fazer, dando duas voltinhas, que é como a gente normalmente faz, né? E olha como que ela fica super bonita. Ficou as duas cores deste lado, ó, separado o colorido aqui e o marrom aqui. Mas se vocês quiserem mudar também, ó, faz assim, aí já fica, opa, mais diversificado, ó. Vendo aqui? Embaixo. Aí, vocês fazem da forma que vocês desejarem, né? Então, ó, assim ficou a nossa gola. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só deixar nos comentários que eu vou respondendo para vocês. Não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e a gente se encontra no nosso próximo vídeo.